Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que é figurinha carimbada no concurso ENAC. Testamentos e testamento vital. A nossa meta aqui é bem clara: entender de vez os conceitos-chave e, principalmente, aquelas nuances que separam quem passa de quem fica pelo caminho na hora da prova. Vamos lá? E antes de mais nada, é super importante dar o crédito a quem merece. Toda essa nossa conversa é baseada no Caderno de Estudos de número 09, uma obra do professor Dr. Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto ENAC Turbo. Então pode ter certeza que a gente está bebendo da fonte certa. Bom, o nosso roteiro de estudos hoje está bem direto ao ponto. Primeiro a gente firma a base, os princípios essenciais. Depois a gente coloca lado a lado os tipos de testamento para nunca mais confundir. Na sequência, o filé mignon, as regras e as pegadinhas que a FGV ama. Aí a gente vai diferenciar o testamento vital e, para fechar com chave de ouro, uma revisão relâmpago. Tudo pronto? Então bora começar do começo. Primeiro bloco na tela, os fundamentos. Sabe aquela história de construir a casa pelo alicerce? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos entender o conceito que segura todo o resto do nosso raciocínio. Tá aí a definição técnica, a que está lá no Código Civil. Um testamento, basicamente, é a forma de a vontade de alguém continuar valendo mesmo depois da morte. Só que, claro, para essa vontade ter força de lei, não pode ser de qualquer jeito. A lei é bem chata com isso. Ela cria um caminho, um rito cheio de características essenciais. Vamos ver quais são. E essas 4 características são tipo o DNA do testamento. Pensa só, é personalíssimo, ou seja, não dá para mandar um amigo fazer no seu lugar. É unilateral, basta a pessoa querer. É solene, o que significa que a forma é super importante para a validade. E, talvez o mais importante de tudo, é revogável. A pessoa pode mudar de ideia quantas vezes quiser, até o último minuto. Isso garante a liberdade total de quem está testando. Agora, atenção, número para grifar no material e colar na parede. 16 anos, essa é a idade mínima para poder fazer um testamento. E o detalhe que a banca vai tentar usar para te derrubar é este. Com 16 anos, a pessoa faz o testamento sozinha, sem precisar de ninguém, sem assistência. É uma capacidade especialíssima, uma exceção à regra geral que, olha, despenca em prova. Beleza, base sólida. Agora a gente pode subir um degrau. Vamos comparar as 3 formas mais comuns de testamento. Entender a diferença entre eles é crucial, porque as questões adoram misturar as coisas, principalmente quando o assunto é o papel do tabelião em cada um deles. Olha só essa tabela, ela é o nosso mapa do tesouro. Vamos focar em 2 colunas aqui, quem escreve e papel do tabelião. No público, repara que quem põe a mão na massa, quem escreve mesmo, é o tabelião. Já no cerrado, não. Quem escreve é o testador, e o tabelião só vai, digamos, autenticar o envelope sem nem saber o que está escrito ali dentro. E no particular, bom, o tabelião nem aparece na festa. Gravar essas diferenças é meio caminho andado. E aqui a gente reforça o ponto mais importante dessa história toda. No público, o tabelião é quase um coautor. Ele transforma o que a pessoa fala em linguagem jurídica. Já no cerrado, como o professor Lessa sempre frisa, a função dele é outra. Ele é um guardião do segredo. Ele só está ali para dizer: este envelope foi fechado na minha frente e é autêntico. Pegar essa diferença de papéis, nossa, resolve muita questão de prova. Certo. Chegamos naquela parte que, sinceramente, é a que mais vale ponto. Aqui a gente vai direto na jugular, nos detalhes, nas exceções e naquelas cascas de banana que as bancas e a FGV em especial jogam no meio da prova para ver quem escorrega. Foco total agora. A primeira regra de ouro é essa aqui e ela é absoluta. Se a pessoa é cega ou não sabe ler, a lei não dá escolha, a única opção é o testamento público. Ponto final. E por quê? Simplesmente por segurança. A presença do tabelião, lendo tudo em voz alta, é a garantia de que a vontade daquela pessoa está sendo respeitada 100%. Agora, vamos fazer um exercício mental bem rápido, quase um game, para a gente fixar quem não pode fazer o testamento cerrado. A gente precisa pensar com a cabeça do legislador. Por que ele criou essa forma tão secreta e para quem ela serve? E a primeira pergunta, o primeiro filtro que a lei faz, lá no artigo 1872, é essa: a pessoa sabe ler? A capacidade de leitura é a chave que abre a porta do testamento cerrado. Se a resposta for não, o jogo acaba aí. A lei é categórica. Quem não sabe ler não pode fazer testamento cerrado. E a lógica é óbvia, né? Como a pessoa vai ter certeza do que está escrito no papel que vai ser lacrado se ela mesma não consegue ler? Parece simples, mas é um ponto que sempre aparece. E é justamente nesses detalhes, principalmente naquilo que o tabelião faz ou deixa de fazer,
que mora o perigo, que moram as pegadinhas. Então, sinal de alerta ligado. Isso que vem agora é aquele tipo de detalhe que, se a gente não prestar atenção, leva uma questão embora de bobeira. Então, guarda isso com toda a força. A pegadinha clássica da FGV é dizer que o tabelião lê o que está dentro do envelope do testamento cerrado. Erradíssimo. A alma do cerrado é o segredo. O tabelião lê em voz alta só o que ele mesmo escreveu do lado de fora, o tal do auto de aprovação, que basicamente diz: recebi este envelope fechado, e só. Lembra que a gente falou que o testamento é super revogável? Pois é. Só que toda regra tem aquela exceção que brilha, e essa é a exceção. O reconhecimento de um filho feito em testamento é tipo uma cláusula pétrea. Uma vez que você escreveu aquilo, já era. Pode rasgar o testamento, fazer outro, queimar, não importa. Aquele reconhecimento de filiação se desgruda do papel e ganha vida própria. Bom, agora a gente muda um pouco o foco e vai para um assunto super moderno, super atual, o tal do testamento vital. O nome testamento aqui pode mais atrapalhar do que ajudar, porque, como a gente vai ver, ele não tem quase nada a ver com o testamento que fala de herança. Esse quadro aqui resume tudo de maneira genial. O testamento comum é para depois da morte e fala de bens, de patrimônio. Já o testamento vital, que o nome técnico é Diretivas Antecipadas de Vontade, ou DAV, é para valer durante a vida, caso a pessoa fique incapaz. E ele fala sobre o quê? Sobre saúde, sobre dignidade, sobre quais tratamentos a pessoa aceita ou não. A diferença é total. E o que são, então, essas DAVs? Basicamente, é o exercício da autonomia da vontade de forma preventiva. É uma pessoa, hoje, com toda a sua capacidade, dizendo, olha, se um dia eu não puder mais decidir, é isso aqui que eu quero que façam com relação à minha saúde. E a forma mais segura de fazer isso, que dá mais garantia, é por escritura pública, lá no cartório. E agora, para fechar a nossa revisão final. A ideia aqui é ser rápido, é criar umas imagens mentais fortes, uns flashes de informação para ajudar a memória a buscar tudo isso lá no dia da prova. Vamos lá, jogo rápido. Idade mínima para testar, 16. Testemunhas no público e no cerrado, 2. No particular, 3. A comunicação dos cartórios para a SENSEC e para o RCTO, o Registro Central, de 15 em 15 dias, quinzenal. E o rompimento do testamento acontece se aparecer um filho que ninguém sabia que existia. E a proibição máxima? Fazer testamento por procuração. Jamais. É ato personalíssimo. Para a gente terminar, fica essa reflexão. Todo o direito das sucessões, especialmente essa parte de testamentos, vive nesse cabo de guerra. De um lado, a liberdade da pessoa de fazer o que quiser com seus bens. Do outro, a necessidade de proteger a família, os incapazes e a segurança jurídica de todo mundo. É nesse equilíbrio delicado que está toda a beleza e a complexidade do tema. E com isso a gente encerra. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!